Desejarem anotar o tema do discurso, que será proferido pelo nosso irmão Dionísio Jakubowski, o tema é: por que ser orientado pela Bíblia? Repetindo, por que ser orientado pela Bíblia? Que todos nós possamos dar a nossa máxima atenção a esse discurso. Nunca houve tanta informação disponível como nos dias de hoje. E parece que a cada dia surgem mais informações, à medida que as informações anteriores vão ficando desatualizadas. Esse processo já dura desde que existe a humanidade. Será que um dia teremos informações que não precisarão ser atualizadas? Será que essas informações vão durar geração após geração? Talvez alguns fiquem até surpresos de saber, mas essas informações já existem. E existem há milênios. Podemos dizer que desde o início da raça humana já tem disponível essas orientações. Por exemplo, quando Deus deu ordens ao primeiro casal, Adão e Eva, disse para eles coisas que eles poderiam e não poderiam comer. Como eles desobedeceram a orientação de Deus, eles pagaram com a própria vida. Anos depois, Deus deu instruções para Noé. Ele deveria construir uma arca. E as pessoas que acreditaram em Deus foram poupadas, Noé e sua família. E a humanidade foi destruída, com exceção de Noé e sua família. Passado mais um tempo, os descendentes de Abraão, os israelitas mais precisamente, eles estavam servindo no cativeiro no Egito. E Deus disse que ia trazê-los para uma terra que mana leite e mel. E de fato isso aconteceu. E aí Deus deu a eles leis e decretos. Quando eles seguiam essas orientações, eles se davam bem. Mas quando eles desobedeciam, eles pagavam preço caro. Nesses poucos exemplos que acabamos de citar, nós vimos resultados diferentes de acordo com a obediência ao acatamento às leis de Deus e em comparação com aqueles que não acatam e não acataram as leis de Deus. Mas será que ainda hoje temos disponível leis ou orientações que são dignas de confiança? Claro que sim. E essas leis servem para o nosso benefício duradouro. Vamos examinar na Bíblia uma citação feita aqui no livro de 2 Timóteo. Então convido os presentes a examinar junto comigo 2 Timóteo. Nós vamos ler aqui no capítulo 3, vamos ler o versículo 16 e 17. Note como diz aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Essa orientação está disponível para toda a humanidade e não custa nada. Ninguém pode se dar uma desculpa de que ele não enxerga bem porque a vista está fraca e ele não consegue ler. Até para ouvir ele pode fazer isso. E ninguém pode dizer que custa caro, por isso que ele não tem como comprar uma Bíblia, porque ela está disponível gratuitamente. Então, de fato, não existe motivo nenhum para as pessoas não estudarem a Bíblia. Mas o que é que tem nesse livro chamado Bíblia? Tem as orientações de Deus, que contam a história de pessoas que foram bem-sucedidas, e por que eles foram bem-sucedidos. Conta também a história daqueles que não foram bem-sucedidos e o motivo.
E os registros são fidedignos, porque ali temos a palavra dita diretamente por Deus, os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos dos profetas inspirados, bem como também outros servos de Jeová Deus inspirados por Jeová. E aqui, como diz o versículo 17, a fim de que o homem seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, Jeová Deus não deixou a gente sem orientação. Nós temos informações suficientes para termos uma vida, assim como diz esse versículo que acabamos de ler. Mas temos uma coisa interessante: muitas pessoas não gostam de leis, principalmente quando se trata de lei de Deus. Eles acham que essas leis são muito restritivas e impedem eles de desfrutar de coisas que existem por aí. Mas jamais Jeová nos proibiu coisas que fossem boas. Portanto, não adianta achar motivos para não acatar as leis de Deus. Aqueles que confiam na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria, também não conseguem desfrutar das plenas coisas que Jeová Deus nos disponibilizou. Por exemplo, o livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, tem uma citação muito interessante que gostaríamos de examinar juntos, para ver aqui de que Jeová Deus realmente se interessa por nós e quer o nosso melhor. Então vamos ler aqui, Jeremias, no capítulo 10, o versículo 23, o profeta inspiradamente diz assim: Ó Jeová, bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele, nem cabe ao homem, não cabe ao homem nem mesmo dirigir o seu passo. Reparem que o profeta Jeremias, por inspiração, já mostrou que a capacidade do ser humano é limitada. E aqui diz que ele sequer tem condições de se conduzir. E não precisamos arriscar tomando decisões baseadas no nosso conhecimento. Nós temos a orientação de Deus, então por que haveríamos de prescindir dessa orientação e nos arriscarmos? Não faria o menor sentido, não é? Então vamos ver, deixar claro o seguinte. Citaremos aqui exemplos, como já disse há pouco, sobre decisões que não foram bem sucedidas e vamos compará-las com aquelas decisões tomadas por aqueles que se deixaram guiar por Jeová Deus. Nós vamos citar alguns exemplos, como a própria natureza, ela está cheia de exemplos. Digamos assim, o Sol, que é uma estrela, que aqui todos conhecem muito bem, a princípio. O Sol é aquela estrela que ilumina, que aquece o nosso planeta. E ele é apenas uma das estrelas, uma das bilhões de estrelas que existe em nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo. Isso nos dá uma ideia da grandeza de coisas que a gente sequer consegue conceber, mas foram criadas por Jeová Deus. Agora é interessante que essas estrelas e planetas, elas viajam numa altíssima velocidade pelo espaço, mas elas não colidem. Elas, cada uma segue rigorosamente o traçado que Jeová Deus estabeleceu para elas, e estão perfeitamente em ordem. Poderíamos citar também outros exemplos. Talvez vamos agora falar um pouco sobre coisas que a gente já conhece melhor. As aves, por exemplo, a gente está acostumado com aves. Tem aves que migram de uma região para outra. De tempos em tempos você vê, parece que desaparecem algumas espécies e depois reaparecem naquele lugar. É que, na verdade, eles buscaram um lugar próprio para eles em outra estação. Mas tem uma
ave que merece uma consideração neste momento, que ela é uma ave que ela busca viver nos extremos, do Polo Norte e do Polo Sul. É a andorinha do Mar Ártico. Então essa andorinha, ela procria durante o verão do Polo Norte, e quando vai terminando o verão, quando se aproxima o inverno, ela faz uma viagem. Aí ela viaja para o Polo Sul. E ela chega no Polo Sul quando é verão no Polo Sul. E aí ela passa o seu ciclo de verão ali naquele polo. Aí você pensa assim, bom, então deve ser um pássaro grande, né? Não é. É uma pequena ave de cerca de 100 gramas, que faz uma viagem de entre 40 e 60 mil quilômetros, viajando de dia, de noite, sem bússola, sem um mapa, e chega ao destino numa precisão fantástica. Aí você vai dizer, como é possível isso? Mas isso acontece. Certamente Deus deu a essas aves a capacidade de orientá-las para que cheguem ao seu destino. E isso também podemos ver outras citações parecidas com essa na Bíblia, como por exemplo do livro de Provérbios. Nós vamos ler uns versículos no livro de Provérbios. Abram suas Bíblias no capítulo 30. E aí nós vamos considerar aqui algumas outras criaturinhas, que também são instintivamente sábias. Então aqui, Provérbios 30, versículo 24 ao 28, diz assim: há 4 criaturas que estão entre as menores da terra, mas são instintivamente sábias. As formigas não são criaturas fortes, ainda assim preparam o seu alimento no verão. Os procávias não são criaturas poderosas, mas fazem sua casa nos rochedos. Os gafanhotos não têm rei, mas todos eles avançam em fileiras. Reparem que interessante, está falando aqui de uma certa disciplina por parte dessas criaturas. Quem deu a eles essa capacidade foi Jeová Deus. Ele as criou, assim como criou a nós. Agora vamos pensar o seguinte: se Jeová Deus capacitou essas criaturinhas, será que Jeová Deus não tem capacidade para dar orientação para nós? Então notem que não faz o menor sentido a gente achar que não existe orientação adequada para a gente se guiar. Ela está na Bíblia Sagrada, mas se a gente não lê, não está se beneficiando desta orientação. Então vamos entender que a Bíblia precisa ser lida, estudada, e não é assim como alguns pensam que é tão difícil, né? A Bíblia é tão grande, tem tantos livros, versículos, capítulos. Se você lê de 4 a 5 páginas por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Então não existe motivo para a gente não ler. Quando você lê a Bíblia, você se orienta por meio dela. É evidente que o benefício é de todos nós. Mas agora nós vamos querer também fazer algumas comparações de pessoas que se deixaram orientar e que seguiram as orientações de Deus em comparação com aquelas que não fizeram isso. E vamos ver a diferença entre esses casos. Lá na primeira metade do século passado, quando fumar ainda estava na moda, já naquela época, a revista Sentinela fez uma matéria, publicou uma matéria baseada em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E chamou o tabaco de erva imunda. Aquele texto fala que a gente tem que se livrar da imundície da carne. Então, aquele artigo deixava claro que o cigarro prejudicava as pessoas. Estava enquadrado naquela imundície da carne. E naquela época,
As testemunhas de Jeová já receberam orientações, principalmente na família de Betel, de que ninguém que servisse como pioneiro, como betelita, como viajante, deveria usar tabaco, devia fumar. Então veja, enquanto o mundo estava desfrutando da aparente moda de consumo, aí a organização de Jeová já estava dizendo que aquilo lá é prejudicial. Agora, quem tinha razão? Vamos lá, não estamos dizendo que as testemunhas de Jeová inventaram essa orientação, isso eles extraíram da própria Bíblia. E Jeová Deus já fez a gente enxergar o prejuízo que se tem de usar drogas de qualquer que seja a espécie, mas aquele foco na época era o tabaco. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ou pelo menos décadas depois daquele evento, a Organização Mundial da Saúde mostra, por exemplo, que o cigarro é uma das principais causas de morte no mundo. Uma das principais causas de morte. E para os presentes terem uma ideia, morre cerca de 6 milhões de pessoas vítimas do cigarro. Esse número é maior do que todos aqueles que morreram de AIDS até hoje. Esse número é maior do que os que morreram da Covid-19 no ano mais letal. Então reparem como aqueles que já se protegiam sob as orientações de Deus com relação ao uso do cigarro, tiveram um grande benefício e pouparam-se de muitos problemas. Que mais também, que outras orientações a Bíblia nos oferece? A humanidade hoje tem teria menos problemas se ela seguisse as orientações morais da Bíblia. Está cada vez mais comum as pessoas desprezarem os princípios morais da Bíblia. Então as pessoas vivem uma vida promíscua e a maioria das pessoas sequer respeita as regras de fidelidade que deveria haver no casamento. Mas as consequências é o que nós estamos vendo hoje. Essa revolução sexual da metade do século passado para cá, que foi assim uma coisa que encantou muitas pessoas, trouxe muitos problemas. Um deles, a ruptura de muitas famílias, muitos casamentos. Também trouxe muitas doenças e muitas outras consequências que às vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, na medida em que as famílias vão se desintegrando, talvez só tem o pai ou só tem a mãe, o risco dos filhos terem problema comportamental é alto. É mais alto do que nas famílias tradicionais. Eu vou citar aqui o que um professor emérito da Universidade Americana disse certa vez, o nome dele é Robert Lerman. Esse professor e pesquisador disse assim, que o aumento no número de famílias com filhos criados só pela mãe ou só pelo pai pode ter contribuído para um maior índice de jovens que abandonam os estudos, abusam do álcool, das drogas, têm gravidez na adolescência e acabam na delinquência juvenil. Será que ele estava errado na sua análise? Pelo contrário. Ele fez ali um cuidadoso exame de todas as consequências de se desfazer uma família. Os filhos ficam desorientados, sem necessidade, sem o necessário cuidado que deveriam ter. E nós sabemos que o principal motivo de famílias uniparentais é a infidelidade conjugal. E a Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, diz que o leito conjugal deve ser mantido puro. Então veja, a Bíblia já dá esse tipo de orientação, que se a gente seguir de perto, nós seremos beneficiados com isso. Todos aqueles que seguem de perto essas orientações são amplamente beneficiados. Infelizmente,
Hoje as pessoas têm outra visão das coisas. É assim também com relação aos alvos materialistas. Muitas famílias sofrem também porque o materialismo ocupa o primeiro lugar de alvo de meta nas pessoas. Então, a maioria, ela é incentivada, de certa maneira, a levar um estilo de vida ambicioso, onde se procura um meio de se ficar rico a qualquer custo. E aí sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que pessoas ficam tão desesperadamente focadas nisso, que em vez de terem benefícios por causa desse modo, tem um prejuízo enorme. A Bíblia já diz isso. Veja o que a Bíblia fala a respeito disso no livro de 1 Timóteo. Nós vamos ler aqui o versículo 6, perdão, capítulo 6, o versículo 8. Reparem como diz aqui. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Então a Bíblia mostra claramente que a gente deve buscar como algo necessário essa autossuficiência. E o versículo 9 mostra exatamente o declínio, quando se tem outro objetivo em mente. Mas os que estão decididos a ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afundam os homens na destruição e na ruína. Então veja, a Bíblia dá esse tipo de orientação. Mas as pessoas estão focadas no materialismo que muitas vezes elas desprezam até mesmo as leis seculares. E estão dispostas às vezes a aceitar suborno, às vezes promover a fraude, que todo dia nós ouvimos nas notícias dos veículos noticiosos, né? Eles estão dispostos a mentir nos negócios, até mesmo a roubar, ou, se não fazer nenhuma coisa ilícita dessa natureza, eles focam tanto no trabalho que se esquecem da família. Eles quase que, pode-se dizer assim, fazem uma troca, o trabalho pela família. Por que isto é muito perigoso? Justamente porque isso desguarnece a família de uma direção, de uma orientação. E qual é a orientação que está sendo desprezada nesse caso? É a orientação de Jeová Deus, que está na Bíblia. Então nós precisamos entender claramente que a melhor orientação não está em outro lugar senão na própria Bíblia Sagrada. Nós entendemos que as pessoas, às vezes, desejam uma vida mais confortável, mas vamos entender também que dinheiro não cai do céu. Então, nós precisamos fazer como qualquer um que sabe que é através do trabalho que se consegue os recursos necessários para se obter as suas necessidades básicas. Entendemos que as pessoas desejam ser bem-sucedidos, mas vamos pensar assim, aquele que nos deu a Bíblia Sagrada, Jeová Deus, ele é um exemplo de alguém que é bem-sucedido. E vamos dizer mais, outros servos do passado, que também tiveram tarefas difíceis, mas que seguiram a orientação de Deus, foram bem-sucedidos. Nós vamos falar aqui um pouco sobre Josué, aquele sucessor de Moisés, né? Quando Moisés morreu, Jeová Deus deu a ele, a Josué, a responsabilidade de chefiar a nação, e era uma multidão de pessoas. E Jeová Deus disse que ele teria de cuidar desse povo, assim como Moisés conduziu eles por muitos anos. Mas qual que seria o segredo do êxito em se cumprir aquela atribuição dada a Josué? Vamos ver aqui o relato bíblico no livro de Josué, e veja no capítulo 1, no versículo 8, o que ele diz aqui. Josué, capítulo 1, no versículo 8, ele diz: este livro da lei, Jeová dizendo isso para Josué, este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa, dia e noite,
para obedecer cuidadosamente tudo que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Notem que interessante, Jeová Deus deu a ele uma responsabilidade, mas também deu instruções. O que é que ele tinha que fazer? Ler. Ele tinha que se familiarizar com aquela orientação. E aí sim, o que aconteceria com ele, com aquele trabalho todo que ele tinha pela frente? Diz aqui, o seu caminho será bem-sucedido. E você vai agir com sabedoria. Então, nós temos hoje a palavra de Deus que nos oferece o melhor entendimento, o melhor conhecimento em todos os campos da vida. Mas ela precisa ser lida, precisa ser estudada. E temos certeza de que todos aqueles que se reúnem aqui para ouvir, todos aqueles que pegam a Bíblia para ler, meditar, pesquisar, estão adquirindo sabedoria, estão adquirindo compreensão, estão se habilitando para viver melhor. Nós não precisamos ter medo. Não existe orientação melhor do que a da Bíblia. Nós não precisamos procurar nenhum outro lugar informações que nos ensinem conceitos morais. Naturalmente, não estamos excluindo aqui os livros que tratam de necessidades seculares, materiais, que também sempre são úteis. Mas nós temos essas orientações na palavra de Deus. Então, se nós tivermos esse cuidado, nós seremos beneficiados desde já. Mas não só isso. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, vejam o que diz aqui. Pois o treinamento físico traz algum benefício, mas a devoção a Deus é benéfica para todas as coisas, visto que tem a promessa de vida presente e da vida que virá. Então, nós nos beneficiamos desde já com as orientações de Deus. Mas não só isso, diz aqui com a vida que virá. Mas que vida é essa? Todos nós sabemos que é uma vida debaixo do reino de Jesus Cristo. O reino de Deus é aquele que vai dar à humanidade as mesmas condições que deu a Adão e Eva no princípio da criação. E é isso que nós queremos, mas temos que reconhecer que somente dessa maneira nós vamos conseguir chegar lá. Então, esse texto deixou bastante claro de que a vida que virá é algo que realmente vai selar com pleno êxito aquele sacrifício, o esforço que cada um de estudar a Bíblia terá. Então, o conselho que fica aqui para todos, de forma reiterada, é seguir o exemplo das estrelas, das criaturas e dos servos de Jeová que se deixaram orientar ao longo da vida. Acima de tudo, devemos olhar para a Bíblia Sagrada como a fonte dessa orientação. Se a gente fizer isso, a Bíblia será uma lâmpada que vai nos iluminar nesse mundo de escuridão. E nós poderemos andar com segurança num caminho que nos conduz à vida eterna. Agradecemos a Jeová por nos prover esse excelente alimento espiritual. E também ao nosso irmão Dionísio por nos contemplar com esse discurso tão encorajador. A nossa reunião prossegue com o estudo da revista Sentinela, com o nosso irmão Brás de Paula. Queremos estender boas-vindas a todos os presentes. Muito bom estarmos juntos aqui. O esforço que o irmão, a irmã, o amigo, o estudante fez para estar aqui presente, Jeová fica muito feliz. E agora teremos o privilégio de considerarmos juntos aqui o estudo da revista Sentinela. E para iniciarmos esse estudo de forma alegre, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 97. Cântico número 97, a palavra de Deus nos ajuda a viver, baseado em Mateus capítulo 4, versículo 4.
Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo 30. Podemos continuar aprendendo com os ensinos básicos da Bíblia. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. O texto temático é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade. Qual é o objetivo desse estudo, então? Esse estudo vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a ver como os ensinos básicos que aprendemos, bem lá no início, quando nós começamos a estudar a Bíblia, né? Como esses princípios, esses ensinos básicos, eles podem nos ajudar hoje. Então nós vamos ver alguns ensinos que nós aprendemos, como por exemplo, Jeová é o Criador, também que Deus não causa o sofrimento e que estamos vivendo nos últimos dias. Hoje nós vamos considerar esses 3 ensinos básicos. Como que eles nos ajudam a viver atualmente? Como que eles podem ser, como que nós podemos nos beneficiar desses ensinos que aprendemos? Nós vamos ver no decorrer desse estudo. Todos são convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para se expressarem. Nós vimos que esse estudo aqui na sua preparação, você percebeu que tem várias fontes de matéria, né? Então, utilizem essas fontes de matéria também nos seus comentários. Isso vai enriquecer o nosso estudo e vamos ainda sair daqui mais fortalecidos. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos então ouvir, inicialmente, a leitura do parágrafo 1. Os ensinos básicos da Bíblia mudaram nossa vida. Por exemplo, ao aprender que o nome de Deus é Jeová, você começou a se achegar a Ele. Depois de aprender o que acontece quando uma pessoa morre, você não ficou mais se perguntando se seus parentes que morreram estavam sofrendo. E quando aprendeu que a terra vai se tornar um paraíso, você parou de se preocupar com seu futuro. Você teve certeza de que poderia viver não só por um curto período, de 70 ou 80 anos, mas para sempre. Como os ensinos básicos da Bíblia mudaram a sua vida? Irmã Delmira? Então, quando eu me aprendi a verdade, eu gostei do nome de aprender o nome de Jeová, porque eu nunca havia visto falar o nome de Jeová, né? Então eu queria saber sobre ele. E depois, na época que eu comecei a estudar, eu tinha perdido a minha mãe. Eu achava que ela estava no céu. Aí eu queria saber, quando eu aprendi que ela estava dormindo na mente de Jeová, eu fiquei muito feliz de saber disso, né? E também sobre o paraíso, porque eu achava que a gente ia viver e morrer. Então eu sei que nós podemos viver para sempre e fazendo a vontade de Jeová. Então isso mudou a minha vida bastante. Que bom. É isso mesmo, né? Esses ensinos têm um poder na nossa vida, né, irmão Siqueira? Com respeito à morte, os ensinos religiosos indicam pessoa ruim, uma situação de tormento, uma situação de ser penalizado. Será que isso é verdade? Ou os bons para o céu? O que a Bíblia ensina? O que a gente aprende de certo quando respeito à Bíblia diz? Eclesiastes 9:10 fala que na morte não há nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então a pessoa está entregue ao esquecimento, voltou ao pó de onde veio. Isso é um ensino tão claro na Bíblia, tão claro, só que a maioria das religiões não entendem, tem um pensamento totalmente distorcido do que a Bíblia diz. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Vamos à leitura do parágrafo 2. Nós nunca paramos de nos beneficiar das verdades básicas da Bíblia. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreveu para os cristãos que estavam bem estabelecidos na verdade, ou seja, eles eram maduros. Mas naquela época, falsos instrutores e pessoas más estavam tentando desviá-los da adoração verdadeira. Pedro queria fortalecer os irmãos para ajudá-los a resistir a essa ameaça. Por isso,
Ele os lembrou de coisas que já tinham aprendido. Esses ensinos ajudariam aqueles cristãos a continuar leais a Jeová até o fim. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. 2 Pedro 1, 12 e 13. Vamos pedir para Isadora ler para nós? Por essa razão, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e sejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Mas enquanto estou nessa tenda, acho certo despertá-los por meio de lembretes. Obrigado pela leitura, irmã Isadora. Como o apóstolo Pedro mostrou que até cristãos maduros podem se beneficiar das verdades básicas da Bíblia? Irmã Rose? Pedro, conforme o texto lido, sabia que eles estavam bem estabelecidos na fé. Mas ele falou que ele ia ajudar a lembrar alguns lembretes. Por que isso ajudaria eles? Porque naquela época tinha más influências de pessoas que queriam desviar o povo da adoração verdadeira. Então nós vemos que esses lembretes eram muito importantes para ajudar aqueles irmãos a continuarem leais a Jeová. Obrigado, irmão, muito bom. Isso mesmo. Ainda, irmão Lucas? Por isso que é importante que nós também, de vez em quando, lembramos desses lembretes. Porque assim como aqueles cristãos do primeiro século corriam o perigo de ser desviados, hoje, infelizmente, muitos também caem nessa armadilha. Nós vemos um exemplo da imoralidade, que, infelizmente, todo ano muitos, infelizmente, são afastados da congregação. É por isso, embora haja muitos lembretes. Por isso que nunca é demais nós lembrarmos desses amorosos lembretes que contém a Bíblia. Obrigado, irmão Lucas. Vamos à leitura do parágrafo 3. Mesmo servindo a Jeová há muitos anos, ainda podemos aprender novas lições com as verdades básicas da Bíblia. Pense na seguinte ilustração. Um chefe de cozinha habilidoso e um aprendiz talvez usem os mesmos ingredientes básicos para preparar um prato. Mas o tempo e a experiência ajudam o chefe a usar esses ingredientes básicos de maneiras novas e diferentes, extraindo o melhor deles. Da mesma forma, pessoas que servem a Jeová há muito tempo e novos estudantes da Bíblia conhecem os mesmos ensinos básicos da Palavra de Deus. Mas eles talvez olhem para esses ensinos de maneiras diferentes. Desde que nos batizamos, é provável que nossa vida e nossos privilégios de serviço tenham mudado. Mas meditar nas verdades que aprendemos há muito tempo nos ajuda a encontrar novas formas de aplicá-las à nossa situação atual. Vamos ver 3 ensinos básicos da Bíblia e o que cristãos maduros podem aprender com eles. Que ilustração nos ajuda a ver que os ensinos básicos da Bíblia são úteis até para cristãos maduros? Irmã Vanessa? Então, essa ilustração de um chefe de cozinha habilidoso e um aprendiz, que talvez eles usem os mesmos ingredientes básicos para preparar um prato, mas a experiência e o tempo e a experiência ajudam o chefe a usar esses ingredientes de maneiras novas e diferentes, extraindo o melhor deles. Então, as pessoas que servem a Jeová há muito tempo e os novos estudantes conhecem os mesmos ensinos básicos da Bíblia, mas talvez olhem para esses ensinos de maneiras diferentes, porque desde que a gente se batiza, nós mudamos, né, a maneira de pensar, né, a maneira como encaramos as verdades, né, no sentido de que amadurecemos. Então, nós podemos assim encontrar novas formas de aplicá-las na nossa situação atual. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Paulo? Além disso, quando revisitamos os ensinos básicos da Bíblia, ainda podemos aprender muito
dessas verdades, especialmente se pensarmos em como esse ensino nos aproxima ainda mais de Jeová e como podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. Isso mesmo, bom, muito bom. Obrigado, Paulo. Então vamos começar a considerar esses ensinos básicos, né? Vamos ao primeiro. Jeová é o Criador, parágrafo 4. Nós sabemos que a terra e todas as coisas nela foram feitas por um Criador sábio e poderoso. A Bíblia diz: quem construiu todas as coisas foi Deus. Mas nós podemos aprender muitas outras coisas com essa verdade básica. Por ter nos criado, Jeová conhece tudo a nosso respeito. Ele também se preocupa com a gente e sabe o que é melhor para nós. Então, entender que Jeová é o Criador mudou totalmente a nossa vida e deu verdadeiro significado a ela. Saber que Jeová é o Criador teve que impacto na nossa vida? Irmã Aparecida? Então, saber que Jeová é o Criador mudou minha vida, porque fez entender que Ele conhece tudo sobre mim e se importa comigo, e sabe que é o melhor para mim. Isso dá sentido à minha vida e me dá confiança em seguir seus conselhos. Obrigado, irmã. Bom. Vamos ouvir a irmã Isidébora. E sabemos que Jeová é o Criador e é o dador da vida. Por isso é que não podemos desobedecer a Ele, porque a obediência faz parte da nossa amizade com Jeová. Obrigado, irmã Isidébora, muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 5. Saber que Jeová é o Criador também nos ajuda a ser humildes. Por exemplo, por um tempo, Jó se concentrou demais em si mesmo e em outros humanos. Para ajudá-lo, Jeová o lembrou de que ele era o Criador Todo-Poderoso. Com esse lembrete, Jó pôde entender que tudo o que Jeová faz sempre está certo. Explicando que os humanos nunca deviam se achar superiores a Deus, Isaías escreveu mais tarde: será que o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45, os versículos 9 a 12. Isaías 45, 9 a 12. Vamos pedir para a irmã Simone ler para nós? Ai de quem discute com aquele que o fez, quando não passa de um caco entre outros cacos que estão no chão. Será que o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Ou será que a sua obra pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a um pai: o que você está gerando? E a uma mulher: o que você está dando à luz? Assim diz Jeová, o Santo de Israel, aquele que o formou. Será que vocês querem me questionar sobre as coisas que acontecerão e me dar ordens sobre meus filhos e as obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Estendi os céus com as minhas próprias mãos e dou ordens a todo o seu exército. Obrigado pela leitura, irmã Simone. Que verdade da Bíblia nos ajuda a ser humildes? Irmão Giovanni? Então, a verdade é que Jeová é o Criador de tudo. Isso nos ensina a ser humildes, porque ter a certeza que Jeová sabe o que faz e sabe o que é o melhor para a gente. Então, isso nos ajuda a ser humilde. Obrigado, Giovanni. Irmã Fátima? Isso aconteceu com Jó. Naquele período de aflição que ele estava,
ele começou a se preocupar demais com ele. Aí Jeová lembrou ele que ele era o Criador. E isso ajudou Jó a entender que tudo que Jeová faz é certo. Então, isso é um bom exemplo para nós, né? É sempre ter em mente que Jeová é o Criador, Ele sabe tudo, para que nós possamos sempre ser humildes. Isso mesmo. Obrigado, irmã Fátima. Irmão Renan? Essa é uma verdade bíblica que acaba tendo esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que Jeová, como Criador, é sábio e poderoso, de uma forma que nós talvez nunca vamos compreender, nós, como criaturas, somos muito limitados, tanto intelectualmente quanto em nossas capacidades, né? Então isso realmente nos remete a uma humildade perante a grandiosidade de Jeová. Isso. Muito bem, obrigado. Irmão Nilson? Isso me faz lembrar também da humildade que os irmãos que tomam a dianteira na organização também demonstram muita humildade. Quantas vezes fizeram arranjos, né? Entenderam de um certo ponto da Bíblia Sagrada e depois de muitos anos, de repente, teve que mudar, porque compreenderam com mais profundidade e dessa forma ficou dentro do padrão de Jeová. Então sempre relembrar, senão ele nunca mudaria e continuaria fazendo as coisas erradas, né? Isso mesmo. Conhecer Jeová como Criador nos ajuda a ser humildes, né? A entender que precisamos ser humildes, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 6. À medida que um cristão vai ganhando experiência, ele pode começar a confiar demais nas suas próprias opiniões, em vez de buscar a orientação de Jeová e da Bíblia. Quando isso acontece, é bom o cristão parar e meditar em como a sabedoria e o poder do Criador são incomparáveis. Assim, essa verdade básica vai ajudá-lo a continuar humilde e a entender que os pensamentos de Jeová são mais importantes do que suas próprias opiniões. Quando seria bom meditar na sabedoria e no poder do nosso Criador? E aí nós temos uma imagem que você pode usar em seu comentário também. Irmã Mara? Conforme vai passando o tempo, nós estamos fazendo alguma coisa, então nossa experiência naquilo que estamos fazendo vai se aprimorando. Então é muito importante nós nos lembrarmos que por mais experiência, por mais conhecimento, por mais sabedoria que tenhamos em alguma coisa, temos que nos lembrar do que diz aqui Isaías 55, 8 e 9. Eu acho esse texto muito importante quando ele diz, quando o próprio Jeová nos diz, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Então nós temos que nos lembrar sempre que a sabedoria e o poder de Jeová é muito superior ao nosso. E se nós continuarmos humildes, reconhecendo isso, por mais conhecimento que tenhamos, nós vamos realmente dar total importância ao conhecimento de Jeová. Obrigado, irmã Mara, pelo seu comentário também. Irmã Joelma? Então, nós precisamos pensar nisso quando temos que tomar decisões, dar a nossa opinião, como está acontecendo nessa imagem, né? Vemos uma reunião, um corpo de anciãos reunido, e aí o irmão, no meio, ele está dando a sua opinião sobre um assunto, e parece que os demais não estão concordando muito. Depois, esse irmão medita, e talvez ele lembre-se que a opinião que ele deu não estava baseada num princípio bíblico, ou não era uma orientação que a Organização de Jeová já deu para os anciãos, né? E aí ele talvez se venha se confrontando com o fato de ele pensar mais na sabedoria dele do que em Jeová.
Então, devemos levar isso em consideração. Se tem orientação ou se tem princípios bíblicos, vamos dar sempre a prioridade para eles. Isso, muito bom. Obrigado, irmã. Irmão Miguel? Esse estudo faz com que cada um pense em si mesmo, né? Ver como realmente temos que ajustar o nosso modo de agir, de pensar com o de Jeová. Porque ensinos básicos que nós temos nos ensina muito, como diz, esse objetivo. E é interessante que, por exemplo, o escravo fiel e prudente, a comissão de redação, a comissão de ensino, eles preparam esse alimento espiritual para nós. Mas a humildade deles e o reconhecimento que a verdadeira sabedoria vem de Jeová, eles se sentam nas reuniões que nem nós, para estudar aquilo que foi preparado por eles. Porque poderiam até achar que por eles preparar esse alimento, não precisariam disso. Mas veja a humildade, né, onde se encaixa, reconhecer que é o conhecimento de Jeová, ele é o todo sábio, não nós. Eles estão sentados que nem nós, sendo instruídos por esse alimento que recebemos nesse momento também. Obrigado, irmão Miguel. Irmão Adriano? E a reflexão que é proposta para nós é que precisamos ter um conceito equilibrado a respeito de nós em comparação com o Criador. No caso em questão, o irmão, o ancião aí, muito bem motivado, bem interessado, certamente as motivações dele eram boas, mas ao invés de tentar impor a sua opinião, ele depois ficou meditando e lembrou que Jeová sabe tudo e que é importante a gente reconhecer isso. E esse é um ensino básico que a gente aprendeu lá no início do nosso estudo bíblico, como ele é útil ainda agora, e precisamos sempre repassá-lo em nossa mente para entender o quão grandioso é Jeová e quão pequeninos nós somos. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 7. Raela, que mora na Eslovênia, conseguiu aceitar uma nova orientação da organização por lembrar que Jeová é o Criador. Ela conta: às vezes eu acho difícil aceitar algumas decisões dos que estão na liderança. Por exemplo, eu vi o boletim número 8 de 2023. Mesmo assim, na primeira vez que eu vi um irmão de barba fazendo discurso, eu fiquei muito incomodada. Então, eu orei a Jeová e pedi que ele me ajudasse a aceitar essa mudança. Raela entendeu que, por ser o Criador dos céus e da terra, Jeová é perfeitamente capaz de guiar a sua organização na direção certa. Às vezes, você também acha difícil aceitar um novo entendimento ou uma nova orientação? Então, a melhor coisa a fazer é ser humilde e tirar tempo para meditar na sabedoria e no poder do seu Criador. O que Raela fez para aceitar uma nova orientação? Vamos ver primeiro o Gael? Obrigado, Gael. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Ivanúzia? Ela admitiu aqui que para ela é difícil, né, aceitar coisas novas. E quando aconteceu de os irmãos poderem usar barba, ela disse que se incomodou com isso, né? Mas ela disse que orou a Jeová pedindo que ele a ajudasse a aceitar a mudança. E o importante é que ela entendeu que Jeová é o Criador. E sendo ele o Criador, ele é totalmente capaz de guiar a sua organização na direção certa. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmã. Irmã Ana Rosa? Isso pode acontecer conosco também, né? E quando isso acontecer, a melhor coisa é sermos humildes, né? E tirarmos tempo para meditar também na sabedoria e no poder do nosso Criador Jeová. Isso, muito bom. As palavras ali em Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36, como que essas palavras nos ajudam a ser humildes?
Irmã Luciene. Nos ajuda porque não importa quanto sabemos, né? Reconhecer que não há limite do que se pode aprender sobre Jeová, suas obras e seus caminhos, deve nos manter humildes. Isso, bem. Irmã Fátima. Essas perguntas que são colocadas aqui nos faz pensar bastante. Por exemplo, no versículo 34, diz: quem chegou a conhecer a mente de Jeová, ou quem se tornou seu conselheiro? Então, quando nós refletimos nessas perguntas, é óbvio que nós jamais vamos querer deixar de ser humildes. Às vezes é difícil aceitar alguma informação nova, né, que a gente nunca viu na organização. Mas temos em mente que Jeová, ele pode conduzir a sua organização e conduz, nós vamos aceitar. Isso mesmo, muito bom. Refletir, irmão Renato? E é interessante que essa palavra profundas que o apóstolo Paulo usou aqui significa abismo. Então nós, quando refletimos na sabedoria de Jeová, é como se nós olhássemos dentro de um precipício aparentemente sem fundo, tão profundo que a gente não consegue ali enxergar o fundo. Então a sabedoria de Jeová é ilimitada, então a gente não consegue nem entender os detalhes. Imagina tudo que Jeová sabe. Então isso nos mostra que devemos ser humildes e sempre reconhecer que Jeová sabe o que é melhor. Isso mesmo. Somos muito pequenos, né? Então queremos reconhecer isso. Obrigado, irmão Renato. Agora nós vamos passar ao segundo ensino básico. Deus não causa o sofrimento, parágrafo 8. Por que Deus permite o sofrimento? Por não saberem a resposta dessa pergunta, muitos ficam com raiva de Deus ou perdem totalmente a fé na existência dele. Por outro lado, você aprendeu que é o pecado e a imperfeição que causam o sofrimento, e não Jeová. Você também aprendeu que a paciência de Jeová com os humanos tem permitido que milhões de pessoas o conheçam e descubram como ele vai acabar com o sofrimento de uma vez por todas. Essas verdades consolaram você e fortaleceram sua amizade com Jeová. Por que foi bom para você aprender que Deus não causa o sofrimento? Irmão Caio? Muitos de nós crescemos ouvindo que Deus castiga. Então, aprendendo na Bíblia que o sofrimento não vem de Jeová, mas sim do pecado e da imperfeição, foi um grande alívio. Bom, obrigado, Caio. Irmão José Roberto? E a carta do apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,9, descreve bem sobre Jeová, né? Fala que Jeová ele não é vagaroso com respeito à sua promessa, mas alguns pensam que Jeová não vai trazer um acerto de conta, né? Mas Jeová ele é paciente para dar tempo, assim como deu tempo para nós, ele também está dando tempo para outras pessoas aprender as verdades básicas da sua palavra e venha ter um conhecimento assim da palavra dele e poder ser salvo também, assim como nós estamos no caminho. Então Jeová ele é paciente, não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todas as pessoas que a gente levemos a mensagem no território seja salva. Isso, muito bem, obrigado. Irmão Benfica? Provérbios 19:3 fala que a tolice do homem que distorce o seu caminho e o seu coração fica furioso com Jeová. Muitas pessoas, por outras falarem mal de uma certa pessoa, elas passam a pré-julgar aquela pessoa e elas também passam a falar mal da pessoa sem mesmo entender por que ela está fazendo aquilo, né? Mas quando se entende realmente que aquela pessoa não é culpada, ela fica às vezes perdida sem saber o que falar. Muitas pessoas culpam a Jeová
por uma coisa que ele não é culpado, pelo sofrimento. Aliás, Jeová ele nos alivia do sofrimento, né? E quando a gente sabemos dessa verdade, que Jeová ele não é o causador do sofrimento, mas ele vai eliminar o sofrimento para sempre, isso consola nosso coração e nos achega mais a Jeová. Obrigado, irmão Benfica, pelo seu comentário. Que bom. Vamos ao parágrafo 9. Nós sabemos que precisamos ser pacientes enquanto esperamos Jeová acabar com o sofrimento. Mas quando nós ou alguém que amamos passa por problemas, injustiças ou por alguma perda, podemos achar que Jeová está demorando para agir. Em situações como essas, seria bom relembrar por que Jeová permite que pessoas boas enfrentem dificuldades. Também podemos meditar no propósito de Jeová de acabar para sempre com o sofrimento. Em que situações seria bom lembrarmos por que Jeová permite o sofrimento? Irmão Wagner? Quando nós ou alguém que amamos passa por problemas ou injustiça por uma perda, podemos achar que Jeová está demorando para agir assim. Assim como Abacuque, ele passou por isso no passado, né? Até o livro A Sentinela de 2018 fala que Abacuque vivia numa época complicada. Por quê? Porque ele estava cercado de pessoas más e violentas. Era uma situação muito constrangedora. Por quê? Porque ele pediu a Jeová, após ver toda aquela situação, que israelitas tratando mal uns aos outros. Mas ele orou a Jeová, pedindo para que Jeová fizesse alguma coisa. Mas ele achou, Jeová demorou, resolveu agir no tempo dele, no tempo certo. Será que Abacuque perdeu a fé em Jeová? Lógico que não. Isso fica uma lição para todos nós, né? Que ainda mais que ele nos incentiva a confiar em todo o nosso coração em Jeová, que a gente não deve ter que confiar no nosso próprio entendimento e que Jeová age no tempo certo. Isso, obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Irmã Janete? O Salmos 34, 19, aqui deixa bem claro que muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová livra de todas elas, né? Esse Salmos, ele tem 2 pontos muito interessantes. Primeiro, que os justos passam por problemas, não porque não tem aprovação de Jeová, né? Ao contrário, porque o segundo ponto fala que Jeová nos ajuda em nossas dificuldades. E uma das maneiras de Jeová fazer isso é nos ajudando assim a ter um ponto de vista positivo, realista sobre a vida que nós temos nesse sistema de coisa, né? Assim, então, devemos nos concentrar no futuro, meditar no propósito de Jeová, de que muito em breve ele vai acabar com todo esse sofrimento. Então, até lá, por passarmos por esse sofrimento, Jeová vai continuar, então, nos ajudando a servir a Ele a cada dia, e não importa as dificuldades que passamos. Isso mesmo. Nós precisamos entender isso, né? Que infelizmente nós temos perdas, temos sofrimentos, né? Irmã Lerce? Ainda nesse artigo da revista Sentinela, mostra que nós somos abençoados de ter esse conhecimento do porquê Deus permite o mal e o sofrimento. Então, precisamos sempre recapitularmos, porque nós encontramos a resposta para uma das perguntas mais difíceis da vida. E quando nós analisamos a maneira que Jeová lida com as coisas, as qualidades dele no dia a dia, nós entendemos plenamente que o nosso futuro será maravilhoso. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Mauri? E nós vemos que o sofrimento ele pode testar tanto a nossa fé como o nosso amor por Jeová. Então a ideia quando passarmos é realmente meditarmos, né? Focarmos nas suas qualidades, né? Em tudo que Jeová já fez, aquilo que Ele fará por nós, né? O importante é sempre fortalecermos a nossa fé e o nosso amor para passarmos então pelo sofrimento. Isso. E essa verdade básica nos ajuda nesse sentido, né, irmão Siqueira?
Então, Jeová não causa o sofrimento. O sofrimento vem, existe, foi a condição de que nós herdamos, né, pelo erro, e isso leva a um sofrimento, leva até às vezes à morte, ou leva até aos problemas de doença, situações até sérias. O pessoal que trabalha na Colio e o GVP enfrentam isso diariamente, choram junto com aqueles que estão sofrendo por motivo de doença ou por motivo de preconceito da classe médica. Agora imagina que situação, né? Com certeza ele espera ansiosamente o dia que isso vai acabar e orienta também ao doente de ter paciência, porque não é que Jeová que causa isso, um dia isso vai acabar. Então Jeová, como Jeová não causa sofrimento, ele dá apoio, dá ajuda para as pessoas que estão sofrendo, e esses irmãos prestam esse trabalho constantemente. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 10. A verdade sobre o sofrimento pode nos ajudar a perseverar. Anne, que mora na ilha de Mayotte, no Oceano Índico, conta: uns anos atrás, eu perdi minha mãe. Isso me deixou arrasada. Mas eu procuro sempre lembrar que Jeová não é o responsável pelo sofrimento. Pelo contrário, Ele quer muito ressuscitar as pessoas que amamos e acabar com tudo que nos faz sofrer. Meditar nessas verdades me ajuda a sentir uma paz que não dá nem para explicar. O que ajuda a Anne a lidar com a perda da mãe? Irmã Jaziane? Meditar em coisas que a gente, verdades bíblicas, né, como a ressurreição, porque ela disse que ela sempre se lembra que Jeová ele não é o responsável pelo sofrimento e que ele quer ressuscitar as pessoas que amamos e também ele quer acabar com tudo que nos faz sofrer. Então meditar nessas verdades ajuda ela a sentir paz e ela diz que é uma paz que não dá nem para explicar. Isso, obrigado. Irmã Suzana? Assim como Anne, eu posso dizer que, embora eu sinta muitas saudades da minha querida mãe, eu sinto essa paz que ela comenta no parágrafo, né? Que não dá para explicar. E um dos ensinos básicos da Bíblia que enche meu coração de fé e esperança é a ressurreição. Eu sou muito grata a Jeová por nos permitir rever pessoas que tanto amamos. Obrigado, irmã Suzana. Irmão Renato? A lição que nós aprendemos aqui com o exemplo de Anne é que essa verdade sobre o sofrimento nos ajuda a perseverar, porque nós entendemos o real motivo por que estamos sofrendo e sabemos que Jeová vai solucionar o problema. Então é consolador saber disso, né? Não importa o problema que a gente está enfrentando agora, ele é passageiro e Jeová vai resolver nossos problemas. Isso mesmo. Então não importa quanto tempo nós aprendemos essa verdade, né? Se há alguns anos ou há décadas, não importa, essa verdade nos consola, né? Nos ajuda a ter paz e a saber que no futuro vamos encontrar essas pessoas amadas, né? Vamos ao parágrafo 11. Saber por que Deus é paciente e permite o sofrimento pode nos motivar a continuar pregando. O apóstolo Pedro explicou que a paciência de Jeová dá oportunidade para que muitos se arrependam e sejam salvos. Em seguida ele escreveu: pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Um dos nossos atos de devoção a Deus é a pregação. Assim como nosso Pai, nós amamos as pessoas e queremos que elas vivam para sempre no novo mundo. Jeová continua dando às pessoas do seu território a oportunidade de adorá-lo. E você tem o privilégio de ser colaborador de Deus, ajudando o maior número de pessoas a aprender sobre Ele antes do fim. Por que é bom saber os motivos de Jeová permitir o sofrimento? Irmã Aparecida?
Saber que Jeová permite o sofrimento, porque é paciente e nos dá ânimo para continuar pregando. Ele está dando tempo para que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Quando entendemos isso, vemos que nossa pregação não é apenas uma tarefa, mas um ato de amor. Assim, temos o privilégio de colaborar com Jeová, ajudando pessoas a conhecerem a verdade antes que seja tarde demais. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Tatiana? Então, conforme comentado, a paciência de Jeová está dando essa oportunidade para as pessoas se arrependerem, né? E isso nos ajuda, nos motiva a continuar pregando, porque essas pessoas, elas precisam aprender, né, a adorar a Jeová. E elas só vão conseguir isso se elas ouvirem falar de Jeová, se a gente pregar para elas, né? Então, por isso é bom saber os motivos de Jeová permitir o sofrimento, porque isso vai nos motivar a ter mais zelo no serviço de pregação. Obrigado, irmã Tatiana. Ainda irmã Rose? E o apóstolo Pedro, ele enfatizou a importância da gente fazer a pregação, porque ele disse que nós deveríamos ter o atos santos de conduta, devoção a Deus, né? Então, esse ato de conduta, a devoção a Deus, é o nosso zelo pela pregação, o desejo sincero de procurar as pessoas e ajudá-las a conhecer a Jeová. Isso mesmo. É isso que nós queremos, né? Às vezes nós podemos pensar, né, que nós vemos pessoas amadas envelhecendo, se debilitando. Nós ficamos tristes, né? É difícil ver isso, né? Mas porque Deus permite o sofrimento, né? Porque Deus permite que isso aconteça. Mas nós sabermos dessa verdade, sabemos o que Jeová vai fazer e o que podemos fazer agora, como que isso nos ajuda a lidar com essa situação? Vamos cá? Nós sabemos que nunca estamos bem preparados para nenhuma dificuldade maior. Quando se perde um ente querido, mesmo sabendo que isso está prestes a ocorrer, a gente sofre e continua sofrendo. Então, o conhecimento nos dá a paz mental, a tranquilidade de saber que tudo que acontece, Jeová não se agrada nem do sofrimento que nós estamos tendo. E nos ajuda no possível a ter uma conduta que realmente possa resistir. Mas é importante nós termos conhecimento disso, que nos alivia. Isso dá paz mental, dá tranquilidade. E graças a esse conhecimento e a sabedoria que nos dá, a gente continua remando até os dias posteriores. Isso mesmo. E é por isso que queremos continuar pregando, né? Avisar as pessoas sobre essas verdades, né? Irmão Miguel? E esse texto de 2 Pedro, ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo que Jeová mostra que Jeová está dando o tempo para as pessoas de fora conhecê-lo, ele está dando esse tempo para nós também, nos tornar cada vez melhores imitadores deles. Porque essa é a pergunta que Pedro fez aqui, né? Ele diz que a paciência é de Deus e tal. Depois diz, pensem que tipo de pessoas vocês devem ser, ou é nós. Aí não está mais falando com os de fora, mas com cada um de nós, né? Aí ele continua dizendo que devemos ser pessoas de conduta santa, praticar atos de devoção a Deus. Então a pregação, além de dar a oportunidade de vida eterna para os de fora, também continua dando a oportunidade de vida para nós e nos ajustando cada vez melhor à semelhança de Jeová e de seu Filho Jesus. Obrigado, irmão Miguel. Agora nós vamos ver a outra verdade básica que nós aprendemos e como ela nos ajuda nos nossos dias. Estamos vivendo nos últimos dias, parágrafo 12. A Bíblia descreve exatamente como as pessoas seriam nos últimos dias. Só de olhar a atitude cada vez pior das pessoas ao nosso redor, percebemos que essa profecia está se cumprindo. Estamos realmente nos últimos dias. Isso nos faz ter total confiança na palavra de Deus.
Entender que estamos vivendo nos últimos dias nos dá que confiança? Malinda Laure? Nos dá ainda mais certeza que a Bíblia é exata e também nos prova e nos dá a esperança que as promessas que Jeová fez vai se cumprir. Isso mesmo. Bom, obrigado, Malinda Laure. Laurinha? Isso também nos traz uma confiança de que a palavra que Jeová disse no texto de 2 Timóteo 3, 1 ao 5 está se cumprindo. Esse texto quer dizer que no novo mundo haverá os tempos mais felizes que já existiram. Então, quando nós estivermos passando por algumas dificuldades, é bom meditarmos no que Jeová vai fazer no futuro. Isso mesmo. Lembrar, pensar, né? Imaginar como vai ser bom a vida no paraíso, né? Irmão João Davi? Muitas vezes, quando nós estamos no trabalho de pregação, nós lemos 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 para as pessoas, né? E mostramos para elas que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mesmo elas não tendo o conhecimento, elas acabam concordando com isso. Por quê? Porque elas também observam o cenário do mundo como que está, né? Então, quando nós fazemos esse trabalho, levamos a mensagem e com essa convicção que nós temos, que realmente estamos vivendo nos últimos dias, também sentimos a alegria de poder compartilhar com as pessoas, né? E com certeza aumenta muito mais a nossa confiança também. Obrigado, irmão João. Irmão Nilson? Nós vimos até agora que, nessa consideração, nem terminou o estudo ainda, mas já deu para perceber, se nós começarmos a pensar como o mundo pensa, alguma coisa está errada. Aí é melhor orar a Jeová com profundidade, talvez suplicando, o que está acontecendo, por que estou pensando dessa forma? E aí então, melhorar talvez a leitura da Bíblia, meditar, conversar com irmãos que podem dar encorajamento e falar com sinceridade de coração pode ser um grande motivo para ele voltar a pensar da maneira correta que ele tinha deixado naquele momento. Isso mesmo. A palavra de Deus pode nos consolar, né, nos ajudar. Isso mesmo. Vamos ao parágrafo 13. Saber que estamos nos últimos dias desperta em nós um senso de urgência. Em Lucas 12, do 15 ao 21, Jesus contou uma ilustração que nos ensina que devemos estabelecer as prioridades certas. Por que o homem rico foi chamado de insensato? Não porque ele tinha muitas posses, mas porque dava prioridade às coisas erradas. Ele acumulava tesouros para si, mas não era rico para com Deus. Fazer isso foi um grande erro. Afinal, o tempo de vida que aquele homem tinha era limitado. Deus disse a ele: esta noite exigirão de você a sua vida. O que essa ilustração nos ensina? O tempo que resta até o fim deste sistema é muito curto. Então, devemos nos perguntar: será que os meus alvos mostram que eu tenho senso de urgência? Que tipo de alvos eu incentivo meus filhos a ter? Eu uso meu tempo, minha energia e meus recursos principalmente para acumular tesouros para mim ou para acumular tesouros no céu? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versículos 15 ao 21. Evangelho de Lucas 12, do 15 ao 21. Vamos pedir para a irmã Kézia ler para nós? Então lhes disse: mantenham os olhos abertos e resguardem-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Com isso, contou-lhes uma ilustração dizendo: a terra de um homem rico produziu bem, por isso ele começou a raciocinar no íntimo: o que farei agora que não tenho onde ajuntar minhas safras? E disse: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e ali ajuntarei todo o meu cereal e todos os meus bens. E direi a mim mesmo:
Você tem muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite exigirão de você a sua vida. Quem terá então as coisas que você acumulou? Isso é o que acontece com o homem que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Obrigado, irmã Késia. A pergunta do parágrafo 13, pensando na ilustração de Jesus em Lucas 12, do 15 ao 21, o que devemos nos perguntar? Irmã Kaline? Essas perguntas, elas são bem reflexivas, né? Por exemplo, será que os meus alvos, eles mostram que eu tenho senso de urgência? E que tipo de alvos que eu incentivo os meus filhos a ter? Eu uso o meu tempo, a minha energia, os meus recursos, principalmente para acumular tesouros para mim ou para acumular tesouros no céu? Então, todas essas perguntas vão nos ajudar a manter o senso de urgência. Isso, exatamente. Obrigado, irmã. Irmão Isaías? E é importante refletirmos nessas perguntas, né? Porque, assim como para aquele homem da ilustração lhe restava pouco tempo, o tempo que nos resta até o fim desse sistema de coisas também é curto. Então, por isso precisamos meditar nisso, né? Não queremos colocar nossa prioridade nas coisas materiais, não é? Mas sim priorizarmos a nossa riqueza para com Jeová, fazendo o nosso melhor, nos esforçando em prol do reino. Isso mesmo. Irmã Vanessa? E a insensatez daquele homem não estava porque ele tinha muitas posses, né? Mas porque ele não dava prioridade às coisas certas. Ele não era rico para com Deus, né? Não acumulava tesouros nos céus. Isso mesmo. Então, queremos aprender desse exemplo, né? Lembrar que a nossa vida é muito incerta, né? Uma tragédia, uma fatalidade pode acontecer a qualquer pessoa, né? Então, como nós estamos usando a nossa vida hoje, né? É isso que nós precisamos pensar, né? Vamos ao parágrafo 14. Nosso modo de viver pode mudar completamente quando meditamos nas evidências de que estamos nos últimos dias. Foi isso que aconteceu com uma irmã chamada Miki. Ela disse: quando terminei a escola, eu queria muito fazer faculdade e trabalhar como pesquisadora da vida animal. E eu também tinha o alvo de ser pioneira, regular e servir onde há mais necessidade. Mas amigos experientes me aconselharam a avaliar se eu realmente conseguiria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eles me lembraram que o fim deste sistema estava próximo e que no novo mundo eu teria eternidade para estudar todos os animais que eu quisesse. Então, eu decidi fazer cursos mais práticos que não tomassem muito do meu tempo. Dessa forma, consegui me manter no serviço de pioneira regular e, mais tarde, me mudar para um território com mais necessidade no Equador. Hoje, Miki e seu marido servem no circuito desse país. Por que é importante meditar nas evidências de que estamos nos últimos dias e como a experiência de Miki mostra isso? Irmã Elaine? Pensar nisso, né, fazer essa meditação, vai ajudar nas nossas escolhas, né, e vai influenciar também, né, no modo como nós levamos a vida, né. Aqui, essa experiência de Miki mostra bem isso, né. Ela queria fazer faculdade para trabalhar como pesquisadora da vida animal, então provavelmente é porque é uma coisa que ela gosta, né. Mas ela também, ao mesmo tempo, tinha o alvo de ser pioneira. Então, o que aconteceu? Né? Ela acatou o conselho, né, de alguns amigos que fizeram ela avaliar se ela conseguiria fazer essas duas coisas. Né? Então, ela deixou para aprender mais sobre os animais no futuro, né? Porque daí, no novo mundo, ela vai ter todo o tempo para fazer isso. E decidiu, então, fazer cursos mais práticos para que ela pudesse, então, continuar no serviço de pioneira. Né? E daí, realmente... Hoje, né, ela, depois de servir, né, um tempo como pioneira e se mudar para um território com mais necessidade, hoje ela serve com o marido no circuito.
Então, a gente vê que isso foi por ela meditado no tempo que nós estamos hoje, né? Que realmente é bem curto. Isso, obrigado. Bom. Irmã Késia? Então, esse ensino básico da Bíblia, né, de que nós estamos vivendo nos últimos dias, isso nos ajuda a termos sempre a melhor escolha, a fazer sempre a melhor escolha, que é buscar primeiro o reino. E buscarmos primeiro o reino vai nos ajudar a continuarmos a ter o senso de urgência no serviço de Jeová. Então, é muito importante sempre lembrarmos desse ensino básico. Isso mesmo. Queremos ter sempre isso em mente, né? O que ela queria estudar não tinha nada de errado, né? O desejo dela é algo bonito, né? Mas talvez ela entendeu a prioridade que ela precisava tomar, né? O que ela precisava vir à frente, né? Então, é isso que nós queremos entender, essa lição que nós queremos tirar, né? Vamos ao parágrafo 15. Quando reconhecemos que estamos nos últimos dias, conseguimos manter o senso de urgência na pregação, mesmo que alguém de início rejeite as boas novas. A verdade é que as pessoas podem mudar. Veja o exemplo de Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele viu com seus próprios olhos Jesus crescer e se tornar o Messias e um instrutor sem igual. Mesmo assim, por anos, Tiago não seguiu Jesus. Foi só depois de Jesus ressuscitar que ele se tornou um discípulo, e um discípulo muito zeloso. Então, jamais desista dos seus parentes, nem daqueles no seu território que ainda não mostraram interesse pela verdade. Pode ser que aquilo que você diz para eles hoje só tenha resultados no futuro, talvez depois que a grande tribulação começar. Como o exemplo de Tiago mostra que não devemos desistir das pessoas. E aí que nós temos uma imagem também que nós podemos usar em nossos comentários, né? Não, Ricardo? Demorou para Tiago ele se tornar discípulo de Jesus. Jesus ele precisou ser paciente, dar um bom exemplo e dar provas para Tiago que ele era o Messias. E o exemplo de Jesus ele nos ensina que a gente precisa ser paciente com nossos parentes e também com o nosso território. Porque algumas pessoas elas demoram mais para enxergar as boas novas do que outras. Bom, obrigado. Isso mesmo. Irmã Giovana? A brochura Ame as Pessoas, na lição 8, traz justamente esse exemplo sobre os irmãos de Jesus não depositarem fé nele. E lá nos ensina sobre a paciência, nos lembra que o amor é paciente. E aprendemos de Jesus que precisamos ser pacientes porque algumas pessoas demoram mais do que outras para aceitar as boas novas. E podemos tomar alguns passos quanto a isso. Tentar usar um método diferente para ajudar a pessoa, não fazer comparações, porque cada pessoa tem um tempo diferente, uma forma diferente de aprender, e também orar pela pessoa, para que Jeová possa nos orientar a ajudar ela da melhor forma possível. Isso, muito bom. Irmã Elaine? É interessante esse final, né, do parágrafo, porque ele nos lembra que pode ser que a gente não veja o resultado agora, né? Pode ser que só apareça no futuro, né? Quando começar a grande tribulação, né? Pode ser que as pessoas vão começar a agir com aquilo que nós dissemos agora, né? Mas ficou no coração delas, então a gente não deve desistir, né, de falar com os parentes, com as pessoas no território, porque a gente não sabe exatamente como elas vão reagir no futuro. Isso, até sobre isso, a Sentinela de Maio de 2024, ali nos parágrafos 8 ao 13 ali, fala sobre isso, né? Quem gostaria de comentar esse aspecto sobre as pessoas aceitarem a verdade, até que ponto isso pode chegar? Alguns talvez só vão reagir favoravelmente. Em que ponto? Irmã Silvana?
Nesse estudo, nós tivemos algumas gravuras que nos ajudam a entender melhor como Jeová vê as pessoas, né? E entre essas gravuras, uma bem marcante que ficou na mente de todos nós é aquela jovem filha de testemunhas de Jeová que vê a mensagem na TV e aí ela percebe que começamos a entrar na grande tribulação e ela volta para casa. Então essa é uma das pessoas que vão ser acolhidas por Jeová. Então, relembrando agora a gravura que nós temos hoje no nosso estudo, quando a gente para pensar que nós estamos nos últimos dias, como é o caso dessa irmã, e ela se lembra de que algum parente dela, no caso a irmã dela, ainda não é cristã, ela sente a vontade de ligar para a irmã dela, para dar um testemunho. Então é isso, estamos nos últimos dias. Se a gente tem isso em mente o tempo todo, a gente vai querer telefonar para as pessoas, para os parentes, para os amigos, de forma amigável, mas aproveitar a oportunidade. Isso, queremos tentar até quando puder, né? Irmã Maria? E nessa revista também comenta que Noé, ele não conseguiu pregar para todas as pessoas, né? Ali na época. Então, nós devemos fazer o nosso melhor no serviço de pregação para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Isso, muito bem. Mas, Jaziane? Ainda essa sentinela, ela faz a comparação que algumas pessoas lá no Egito, eles começaram a colocar fé em Jeová quando começaram a ver as 10 pragas, né? Então, alguns também vão começar a tomar posição quando começar a grande tribulação. Então, o nosso amor e a nossa misericórdia tem que ser como de Jeová, né? Ser expansivo para essas pessoas, porque hoje a gente mostra amor para elas, mostrando um texto da Bíblia, alguma coisa, mas lá a gente vai precisar mostrar mais amor em forma prática, né? Isso, não queremos desistir das pessoas, né? Muito bem. Continue dando valor aos lembretes de Jeová, parágrafo 16. Parte do alimento espiritual que recebemos é preparado para pessoas que sabem muito pouco sobre a Bíblia. Por exemplo, o discurso público da reunião de fim de semana, as revistas para o público e alguns artigos e vídeos do site jw.org são feitos principalmente para pessoas que não são testemunhas de Jeová. Mesmo assim, esses lembretes de Jeová podem nos ajudar. Eles aumentam nosso amor a Deus, fortalecem nossa fé na Bíblia e nos ajudam a ser instrutores melhores. Como os lembretes de Jeová como os lembretes de Jeová já ajudaram você? E aqui nós podemos ver esse quadro também, use as verdades da Bíblia para ajudar outros. Irmã Joelma? Alguns de nós já temos bastante tempo na organização e às vezes no final de semana vemos o irmão fazer um discurso de um assunto tão simples que a gente até conhece os versículos que ele vai usar. Aí o desafio é nosso. A gente pode pensar, mas é tão repetitivo, toda semana essas coisas eu já sei, estou careca de saber. Mas a gente está despercebendo o que o estudo de hoje quer dizer. Que mesmo nesses ensinos que são feitos para as pessoas que estão se achegando, a gente que tem mais tempo vai poder tirar lições profundas se estivermos dispostos a procurá-las, né? Como, por exemplo, quando a gente assistir um vídeo, um discurso que a gente já sabe, a gente pensa, será que o irmão usou algum versículo ou uma forma de raciocínio que eu não tinha pensado que eu posso usar no serviço de campo ou com alguém? Será que foi citado ali alguma coisa, uma forma de pensar? Ou alguém que eu conheço, será que vai gostar dessa forma, desse raciocínio? Já tivemos isso. Irmãos que vieram aqui e falaram de coisas tão boas que eu anotei e usei com sucesso. Então, podemos ver tesouros mesmo nesses discursos básicos e que vão se repetir sempre. Isso, sempre pensar, né, para quem nós podemos usar essa matéria, né, essa informação, isso mesmo. Vamos ao parágrafo 17?
Nós, testemunhas de Jeová, ficamos animados quando recebemos um novo entendimento de uma verdade da palavra de Deus, mas também damos muito valor aos ensinos básicos da Bíblia que nos atraíram a Jeová. Se tivermos a tendência de insistir em nossas opiniões, em vez de seguir as orientações da organização, devemos ser humildes e lembrar que nosso Criador sábio e todo-poderoso é quem está no controle da organização. Se nós ou alguém que amamos passar por uma dificuldade, seria bom sermos pacientes e pensarmos em por que Jeová permite o sofrimento. E ao escolher como vamos gastar nossos recursos e nosso tempo, precisamos manter o senso de urgência e lembrar que vivemos nos últimos dias. Agindo assim, os lembretes de Jeová vão continuar a nos fortalecer, nos motivar e nos tornar mais sábios. Agradecemos, irmão Gustavo, pela leitura, nos ajudou muito aqui nessa consideração. Obrigado em nome da congregação. Em que situações seria bom pararmos para meditar nos ensinos básicos da Bíblia? Você, jovenzinha aqui, filha da Keila. Quando recebemos um novo entendimento de uma verdade da palavra de Deus e também damos muito valor aos ensinos básicos da Bíblia que nos atraem a Jeová. Obrigado, muito bom. Irmã Rose? Talvez tenha coisas que a gente não entende, então nós devemos relembrar desses princípios que a gente já aprendeu dessas verdades. Por exemplo, a gente não sabe nada perto de Jeová. Então, por mais que a gente não entenda certas coisas que acontecem na organização dele, a gente precisa ser humilde, obedecer os da dianteira, ser obedientes a Jeová. Porque é isso que Jeová espera de nós. E também, ao lidarmos com pressões que nós vivemos nos últimos dias difíceis, também lembrar que Jeová, ele não é o culpado, ele não tem culpa dos nossos problemas. Então, que nos motive a continuar perseverando, apesar das dificuldades, e aumentando o nosso amor a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Rose. Que lições podemos aprender com os seguintes ensinos básicos da Bíblia? Jeová é o Criador. Irmã Renata? Nos ensina que Jeová sabe o que é melhor para nós e nos ajuda a ter uma opinião equilibrada sobre nós mesmos. Também nos ajuda a confiar que Ele vai guiar a sua organização da melhor forma possível. Muito bem, obrigado. Que Deus não cause o sofrimento. Irmã Célia? Saber disso nos consola e fortalece a nossa amizade com Jeová e nos ajuda a desenvolver a paciência. Bem, obrigado, irmã. E que estamos vivendo nos últimos dias. Irmã Vanessa? Isso nos faz sentir total confiança em Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Vanessa. Esse estudo com certeza ajudou todos nós a entender, né, a importância que são essas verdades básicas que nós aprendemos, como elas podem fortalecer a nossa fé, como elas podem nos consolar, como elas podem nos ajudar nesses momentos que nós passamos hoje, né? Entender essas verdades, meditar nelas, vai fortalecer a nossa fé, né? Vai nos consolar e vai fortalecer a nossa relação com Jeová. É isso que nós queremos fazer, né? Então, que todos nós continuemos meditando nessas verdades, ao passo que avançamos, servindo a Jeová e ajudando outras pessoas também a conhecê-lo. E assim, irmãos, nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Agradecemos aos irmãos pela participação. Também ficamos muito felizes que você esteve aqui hoje conosco. E agora nós queremos encerrar a nossa reunião de forma alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para todos juntos cantarmos o cântico de número 95, baseado em Provérbios 4, 19, 18. A luz clareia mais e mais. Vamos cantar todos juntos e após o cântico teremos uma oração. Queridos irmãos e irmãs, o tema que vamos considerar hoje é
fortaleçam o cordão tríplice do seu casamento. Este é um assunto que toca diretamente a vida de todos os casais cristãos. O casamento é uma dádiva de Jeová e, para que ele permaneça forte, precisamos constantemente alimentá-lo com tempo, atenção e espiritualidade. A Bíblia nos dá conselhos práticos que ajudam marido e esposa a fortalecer não apenas seu vínculo humano, mas também a sua união com Deus. O livro de Eclesiastes nos lembra de uma verdade fundamental. Em Eclesiastes 3:1 lemos: "Para tudo há um tempo determinado, há um tempo para toda a atividade debaixo dos céus." Esse texto nos ajuda a entender que, dentro da rotina diária, é essencial separar um tempo específico para investir no relacionamento conjugal. Muitos casais descobrem que, se não definirem momentos para conversas de qualidade, acabam se perdendo na correria da vida, nas distrações da tecnologia e nas muitas responsabilidades. Quando um marido envia uma simples mensagem à esposa durante o dia dizendo "eu te amo" ou "estou com saudade", ele está separando tempo para expressar carinho. Pequenos gestos assim podem aproximar o casal, criando laços de afeto que fortalecem o amor. No entanto, quando a tecnologia é mal utilizada, pode ocorrer o contrário. Ficar horas no celular ou dividir a atenção com outras coisas enquanto o cônjuge fala transmite a impressão de que ele não é prioridade. Isso causa feridas e distância emocional. Portanto, aplicar o conselho de Eclesiastes 3:1 exige equilíbrio. Precisamos usar o tempo e os recursos modernos de forma sábia, sempre lembrando que há um momento certo para tudo, inclusive para dar ao cônjuge atenção completa e sincera. Além de conversas de qualidade, outro fator que une marido e esposa é a prática de fazer coisas juntos. A Bíblia é clara sobre o valor da união. Em Eclesiastes 4:9 lemos: "Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo." Quando marido e esposa decidem compartilhar atividades, seja no serviço de campo, nos afazeres domésticos ou em projetos simples, eles estão colocando em prática esse princípio. Pensem no exemplo de Áquila e Priscila, que pregavam juntos e até trabalhavam lado a lado. Muitos casais hoje percebem que, quando dividem tarefas como lavar a louça, cuidar do jardim ou até organizar a casa, não apenas concluem as tarefas mais rápido, mas também criam oportunidades preciosas de conversar e se sentir parte de uma equipe. É importante destacar que estar fisicamente juntos não é o mesmo que estar unidos. Alguns vivem na mesma casa, mas cada um está isolado em seu próprio mundo. A verdadeira recompensa de fazer coisas juntos vem quando existe atenção, diálogo e cooperação. Isso fortalece o casamento e alimenta o amor diariamente. Ainda assim, sabemos que a união de dois não é suficiente por si só. A Bíblia mostra que o cordão mais forte não é feito apenas de duas partes, mas de três. Em Eclesiastes 4:12 lemos: "Também alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido." Este é o segredo de um casamento realmente sólido: marido, esposa e Jeová. Quando ambos mantêm sua amizade com Deus como prioridade, o cordão que os une se torna firme e inquebrável. A presença de Jeová no relacionamento traz equilíbrio, ajuda a resolver conflitos e inspira qualidades como bondade, paciência e perdão. Como Efésios 4:32 nos orienta, precisamos ser bondosos e prontos a perdoar, imitando a Jeová. Uma irmã casada há muitos anos disse que é fácil amar alguém que demonstra espiritualidade, porque essa pessoa reflete o caráter de Deus em sua vida. Assim, colocar Jeová no centro do casamento não é um detalhe secundário, mas a base que sustenta todo o relacionamento. Queridos irmãos,
O cordão tríplice do casamento precisa ser fortalecido todos os dias, separar tempo para conversas de qualidade, usar a tecnologia de maneira equilibrada, valorizar atividades em conjunto e manter a amizade com Jeová firme, são escolhas que protegem e alimentam o amor conjugal. Lembrem-se sempre de que não basta apenas viver sob o mesmo teto. É necessário cultivar a atenção, o carinho e, acima de tudo, a espiritualidade. Se marido e esposa fizerem isso, estarão construindo um casamento que resistirá às pressões do mundo atual e que refletirá a beleza da união que Jeová deseja para seus servos. Portanto, façam todos os esforços para manter acesa a chama do amor no casamento e, sobretudo, para fortalecer o cordão tríplice que os une a Jeová. Assim, poderão enfrentar qualquer desafio com coragem e terão a alegria de experimentar um amor que não se rompe facilmente.